Pode sentar um pouquinho aí. Peraí, só um pouquinho, né? Deixa eu tocar uma música aqui primeiro, depois você fala. Eu queria fazer uma fotografia aqui. Vem cá, Marcos. Vem cá, Paulo Júnior. Tá. A gente queria, em primeiro lugar, estar orando pela Ju. A Ju está com apendicite. Entrou agora no centro cirúrgico. E o que vocês estão tudo fazendo aqui? Aqui, ó, é o genro, é os filhos, é ele, pastor, e o marido da Ju, tá tudo aqui. Vamos orar por ela. Mas essa é a fotografia que eu queria que você levasse para essa semana. Hoje é o nosso primeiro dia, né, da semana. Hoje a gente começa nessa perspectiva de que, para aqueles que temem ao Senhor, não tem por que a gente estar lá no corredor do centro cirúrgico, né, minha irmã? Deus está fazendo o melhor para a nossa Ju. Feche seus olhos. E eu sei que cada um de nós, a gente tem enfermos na nossa família, a gente tem desafios. Mas agora a gente vai falar com o nosso Deus nessa certeza. Deus, nós nos rendemos ao Senhor. Primeiro porque o Senhor nos amou primeiro e a gente foi vendo esse amor, foi vendo as palavras de promessas que o Senhor concedeu a cada um de nós, e o nosso coração tem aprendido a descansar, tem aprendido a confiar, tem aprendido a ser cheio de esperança contra as coisas que o mundo às vezes diz que não há esperança. E nessa manhã eu te louvo por toda a provisão sobre a vida da Ju, provisão médica, financeira, recurso. E eu sei que o Senhor vai nos devolver ela muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais plena. Colocamos tudo isso nas tuas mãos nessa manhã. Cada vida que nós lembramos agora, quando a gente está orando, eu sei que o Senhor conhece cada um pelo seu nome. E é tão bom saber que nenhum fio da nossa cabeça cai sem a tua companhia. E eu sei que o Senhor está lá com a Ju agora, os teus anjos, os teus arcanjos, no nome de Jesus. Amém. Mas a fotografia que eu queria, e eu sei que o Paulo Júnior vai compartilhar conosco, eu acho que todo pai, toda mãe deseja compartilhar tudo com os filhos, tudo. E fé também. E hoje está cada dia menos, não é, Pedro? Você também? A gente vê essa fotografia dos filhos nos acompanhando. Existe uma luta, meus irmãos. A Bíblia diz que a luta do presente século, o amor vai se esfriar de quase todos os corações e a gente vai ter dificuldade de crer. Mas, Marlos, não é bom? É lindo. Acho que uma palavra que orienta a nossa casa desde que a gente começou a andar com vocês era isso, era trabalhar pela igreja para os nossos filhos. Quando a gente perde essa consciência, a gente não faz essa transição, né? E isso às vezes faz com que a gente se decepcione com as instituições, porque a gente não assume a responsabilidade por elas, no entendimento de que nós somos parte dessa família e, portanto, família é exatamente transição geracional, né? E a gente fica muito alegre assim, de testemunhar isso, mas também testemunhar para a comunidade que isso é um aprendizado que a gente teve com vocês. Nós vimos os seus filhos crescerem, grande parte deles, e hoje são todos também relevantes no meio que eles atuam, né? E como todas as coisas, a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. A fé acessa as coisas que ainda não são, chama a existência que não são. Eu queria dar um testemunho, porque assim, eu não sei quando é que a gente vai repetir de novo essa fotografia aqui. E hoje de uma forma muito especial, com muita autoridade, né? Afinal de contas, a mãe dessa família está num centro cirúrgico e eles resolveram estar aqui na agenda que eles quiseram estar conosco. Mas eu queria dizer o seguinte: muitas pessoas nos procuram e dizem assim, como é que vocês conseguiram? Primeiro que a gente não consegue nada. Não tem ninguém que consegue naturalmente as coisas. A gente se esforça. Mas quem traz a existência, o que é espiritual, o que é eterno, é a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo
e a promessa sobre a igreja. Mas eu tenho eu queria compartilhar, porque eu falei disso durante toda a semana, para muitas pessoas. Eu acho que eu queria começar a semana falando com quem eu não falei. Meus irmãos, eu nunca duvidei quem meus filhos eram. Eu sempre soube que eles não eram meus, que eles eram do Senhor. E eu tive sempre muita certeza que eles vieram do céu e é para lá que eles vão voltar. Então, sempre chamei eles, sempre tratei eles, seja no dia da disciplina, seja no dia fosse no dia mau, né, meu filho? Sempre os tratei como eles fossem. Nunca duvidei. Sempre chamei a existência na vida deles, que Deus falou que para mim que eles seriam. E quem eles seriam? Filhos de Deus na terra. Só que a gente tem que ter esse exercício de fé na nossa trajetória. Quantas vezes a gente chegava num espaço, a gente fundando uma igreja, começando um trabalho novo, e eu chamava os meus diáconos, as minhas diaconisas, Lídia, Isabel, Sara, Paulo Neto. Hoje a gente vai limpar a igreja, hoje nós vamos lavar o banheiro, hoje a gente vai pôr as cadeiras. E hoje, Paulo Neto, você vai ler um salmo. Hoje, Lídia, você vai ler um salmo. Isabel, hoje você vai orar. E dando sempre essa palavra de confiança, de que eles não iam se tornar, eles já eram. E todos eles tiveram desafios, como eu tenho, você vai continuar tendo, e como eles tiveram. Mas no dia dos nossos desafios, sabe o que a gente lembra? Que a gente é. A gente sempre manda uma palavrinha um para o outro dizendo quem eles são, e eles nos dizem quem nós somos. Porque às vezes a gente vê, vocês nos vê aqui, né, amor? Mais magros, bem mais magro, e acha que a gente não tem dificuldade, como a gente tem. Nós somos casais, só somos um casal e que tem dificuldades. Cada ciclo a gente aprende uma dificuldade, né? Sabe o que eu tenho falado, Paulo Júnior, ultimamente? Foi Deus que te falou para você valorizar a mulher da sua mocidade. Ama a mulher da sua mocidade com toda a intensidade. Mas enfim, sabe o que os nossos filhos sempre nos lembram quando a gente vai conversar, pedir conselhos para eles? Quem nós somos. E não como nós estamos. Porque muitas vezes nós estamos maus, tristes. Muitas vezes a gente está fazendo coisa que não devia estar fazendo. Então, nessa manhã, eu queria que você começasse essa semana com essa fotografia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos abrir mão disso. E a Lana me falou que um dos segredos que ela sempre repartiu com as pessoas e que ela sempre creu e confiou foi aquilo que a palavra de Deus diz para ela. Que os nossos filhos não são nossos, são do Senhor, e cada um deles o Senhor criou para a glória dele, amém? E aproveitando a palavra que a Lana deu, e só porque ela deu, aí eu posso usar essa palavra na autoridade do que ela falou, porque se fosse eu falando, já ia rolar uma DR lá em casa. Porque como ela falou e lembrou que eu tenho que amá-la como mulher da minha mocidade, o grande desafio é que às vezes as mulheres querem um homem que envelheça e fique exatamente onde ela quer que ele esteja. Mas como eu tenho que amá-la como a mulher da minha juventude, nem sempre eu vou estar com ela quando eu achava que ela mais precisou. Porque você está aqui hoje só repetindo algumas coisas que aconteceram quando você amou a Ju ainda jovem. E lutando pelo que era em favor da sua casa, às vezes ela enfrentou desafios e você não estava lá para ajudá-la. E você teve que depender de quem? De Deus. Aquela mulher que está lá agora e você aqui é a mulher da sua mocidade. Para que você não seja o homem da velhice dela. E esse é um grande desafio. A Ju hoje está desfrutando o fato de ser a mulher da sua mocidade. Quando você tentando ser coerente com a sua casa, você assumiu riscos, você expôs a sua casa a perigos, para que você não se torne
o homem da velhice deles, para que eles continuem sendo os filhos da sua mocidade. Amém? E aí, quando às vezes eles mais precisarem, pai da Luísa, às vezes você não vai estar lá, porque a Luísa não é filha da sua velhice, ela é filha da sua mocidade. Amém? Então nós temos que gerar filhos da nossa ousadia e não da nossa conformidade. E aí, só fazendo um ajuste aqui de linguagem, na verdade Deus não quer que os nossos filhos nos sigam. Os filhos não vão seguir a gente. Deus vai nos dar filhos para que nós os sigamos. Daqui para frente, meu irmão, meu amigo, é a agenda da Luísa. E cuidado para vocês não se tornarem aqueles que vão ocupá-las com a sua ansiedade. E aí nós vamos fazer filhos ocupados com a nossa ansiedade, em vez de nós nos ocuparmos com a vocação deles. Organize a sua vida para que você esteja pronto para a agenda que Deus estabeleceu para os seus filhos. Senão você vai criar para eles a agenda da sua ansiedade. Por isso que a palavra de Deus diz que os mais novos vão pegar pela mão dos mais velhos e vão levá-los para onde eles não querem. E sabe o que os pais estão fazendo hoje? Estão escravizando os seus filhos, entregando os seus filhos para prestadores de serviço, para que eles mantenham a sua agenda, porque eles não querem se submeter à vocação dos seus filhos. Sabe quem fez a agenda de José e Maria? Jesus recém-nascido. Sabe quem decidiu onde é que José e Maria iam morar? A agenda de Jesus. Mas não foi a agenda de José e Maria que resolveu onde é que Jesus ia morar. Glória a Deus, amados. Descubra logo qual é a agenda dos seus filhos, porque é a agenda deles que vai dizer onde é que você vai morar. Para que eles não se ocupem da nossa ansiedade, mas para que a gente se ocupe da vocação deles. Depois você não reclama de ter filho mal criado, cheio de vontade, porque a gente ensinou eles a estarem ocupados com as suas ansiedades e não estarem ocupados com as suas vocações. Gente ocupada em satisfazer essa ansiedade fica cheio de mania. Mas gente ocupada em cumprir um propósito faz qualquer tipo de sacrifício. Então eu queria só tocar mais uma música. Já faz parte da nossa mensagem aqui. E quero tocar uma música redentiva, com várias gerações. E aí eu vou pedir licença para reorganizar a banda. Fechou. Posso? Na hora. Aleluia. Ô, baterista, você pode ceder lugar a um baterista aqui? Porque eu tô com saudade de ver ele tocando batera. Sabe por quê? Não é porque o Paulo Neto é... Aqui não é o Paulo Júnior e o Paulo Neto. É uma cena, já que a Lana quis montar a cena, vamos melhorar a cena. Nós vamos melhorar, é um detalhe. Não é melhorar porque ela estava ruim. É melhorar no sentido de chamar atenção para detalhes que estavam ocultos. Melhorar. Então é o seguinte, o Paulo Neto, quando começou a tocar bateria, ele tinha 9 anos. E assumiu a responsabilidade. O Fernando tem 3 meses de aula de baixo. Não é isso? E está assumindo o quê? A responsabilidade. Num dia que ele tinha tudo para se desculpar. Quem tem filho aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Se você tiver 2 filhos, um que já sabe fazer tudo certinho e um que faz mais ou menos,
qual dos 2 quartos você vai visitar primeiro? O que faz mais ou menos ou o que já está fazendo tudo certinho? É mesmo? Mas o povo acha que Deus frequenta culto bom. Se você fosse Deus, você ia procurar o altar mais bem feito para você ter um que um Deus merece. Mas se você é pai, você visita o quarto de quem ainda não está fazendo bem feito para ele ter o que você pode oferecer e que ele precisa. Então, eu vou te falar uma coisa. Se Deus sair de casa como Deus, ele vai procurar um culto bom. Mas se ele sair de casa como pai, ele vai procurar um culto fraco. Amém, irmão? Amém. Ponto. Não é que a banda tá fraca, não. Eu só estou querendo falar para vocês que vocês estão fazendo coisas maiores do que a gente sabia fazer. Porque quando a gente começou esse ministério, a gente era uma banda. Eu era uma banda com 19 anos de idade. E a nossa banda era muito ruim. Mas muito pior do que a banda de vocês. E não estou falando que a sua banda é ruim. Eu estou dizendo que esse ministério começou não com uma banda boa igual a vocês. Ela começou com uma banda ruim. Vocês nem sabem o que é isso. Porque a palavra de Deus diz que a gente faria coisas maiores. Então, se nós começamos com uma banda ruim, imagina agora com vocês. Porque não é a banda. É a superação dos seus medos para assumir responsabilidade. Porque o dia que essa banda achar que é boa, é sinal que eles estão precisando fazer outra coisa. Porque a última coisa que a gente quer é que essa banda fique boa o suficiente para nos oferecer o culto que a gente merece. Porque eles se tornaram escravos dos nossos caprichos e não filhos da nossa vocação. Porque filho é para assumir a responsabilidade daquilo que ele ainda não é capaz. Escravo é que é para resolver a expectativa de quem merece. Amém? Então, é que essa banda estiver tinindo mesmo, é sinal de que vocês precisam se ocupar de outra coisa. Algo que os desafie. E aí, por isso está aqui. Então, agora eu vou subir e vou cantar com a banda. Para dar um upgrade. Para finalmente, depois de 50 anos, eu vou cantar com uma banda boa. Amém, Laurinha? Vozeirão desse. Vamos tocar a primeira música. Fechou. Falando que a gente é sal da terra. Tá bom? Glória a Deus. Amém, baterista? Bora lá. Espera o baixista aqui. Pronto. Quando estiver pronto, você fala pronto. Agora, se você quiser ficar de pé, sentado, piado, faz o que você quiser. Põe a letra aqui pra nós, então não lembro não. Tem 66. É sinal que a gente pode continuar aqui, né? Não tá tinindo ainda. Bora lá. Só uma pausinha. Só uma pausinha. Pera lá. Olha o tanto que a coisa melhorou. Quando a gente tinha banda, só cantava a música dos outros. Nada contra. Mas essa música é composição do ministério. Olha o tanto que melhorou a banda. Amém? Bora lá. Não, mas põe som nesse trem, pesadão. Pá, pá, pá. É som no trem. Deus confiou ao seu povo o poder de por ele se revelar e o espalhou pelo mundo para todos os povos se manifestar. Onde está esse povo?
Nós somos esse povo. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz que ilumina o mundo. Nós somos a voz do perdão pra quem erra. Nós somos um pouco de um Deus que é tudo. Nós somos a mãe que entrega. Nós somos semente, videira e fruto. Nós somos a com coreografia e tudo. Sem dança não vai lá. Olha o refrão de novo. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz que ilumina o mundo. Nós somos a voz do perdão pra quem erra. Nós somos um pouco de Deus que é tudo. Nós somos amada. Nós somos semente, videira e fruto. Nós somos a vara pra quem não enxerga. Nós somos o amor de Deus. Nós somos o amor de Deus. Foi bom demais, velho. E eu te dou uma notícia. O dia que a banda ficou boa, nós fomos fazer as coisas que a gente não era bom. Amém, mano? Glória a Deus. Pode sentar, Cláudio. Valeu, Laurinha. Obrigado pela confiança, viu? Bom sinal, né? Bom dia. Obrigado, tá, Joy. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Mateus, por favor. Faltou lugar aí, Marcos? Ah, tá, Joy. Tá tudo bem lá? Coisa Bora boa. lá, valeu. Benção. Coisa boa. Se você puder abrir sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 18. Nós vamos continuar uma mensagem que nós começamos na primeira reunião. Não é uma repetição da primeira mensagem. Nós vamos encontrar alguns pontos de tangência aqui. O Espírito continua ministrando. Você não vai... Ah, tá. Você não vai perder nada, porque você não vai na primeira. Beleza? Porque tudo tem começo, meio e fim, mas você ganha muito se você depois for lá na internet e ouvir a primeira. Então você encontra isso lá no Sal da Terra, Sal na Rede, desculpa. Você encontra lá no YouTube Sal na Rede. Daqui a algumas horas está publicado lá, você ouve, você ganha, mas também você não vai perder nada assim, né? Mas você ganha mais se você... Quem estava na primeira, é bom que ouça a segunda. Quem está na segunda, é bom que vá lá na primeira. Vale para os dois. Eu quero ter uma conversa com vocês Mateus 18, aqui. Né? Mateus 18, são só 3 versículos. Quero fazer uma coisa aqui. Eu te falei, nós tomamos um café essa semana. Eu falei, eu queria muito te chamar para uma conversa. Vou te chamar para uma conversa aqui agora. Eu vi que ele ficou meio assim, do tipo, não, mas a primeira reunião estava tudo certo. Eu falei, não, deixa eu começar aqui agora a segunda. Eu vi que rolou uma certa ansiedade. Não, calma, pode ficar tranquilo. Estou brincando, gente, mas é verdade. Obrigado. Quando eu dava aula de física, né, praticamente a primeira aula de todo professor de física, a Aninha foi minha aluna aqui, é sobre velocidade. Tenho certeza que todo mundo foi bom aluno em física aqui, tenho absoluta certeza que eu vou lembrar de coisas aqui que vem à memória fácil, né? Primeira aula, basicamente a primeira aula de física de todo mundo fala a respeito de velocidade, que é o espaço dividido pelo tempo. Lembram disso? Claro, né? Todo mundo lembra disso, né? Todo mundo lembra bem, lembra nada. Só que
eu dava aula, né? E aí colocava a fórmula no quadro. Bom, então se um carro andou 80 km em 1 hora, então a velocidade média é 80 km por hora. Mas a gente nunca parava para pensar no que é o espaço e no que é o tempo. Essa é uma conversa que a gente não tem com os alunos, né? Delta S sobre delta T. Para os mais antigos, para os mais novos é D sobre T. Você é da época mais antiga, você também foi meu aluno, né? Não? Não sou também. Foi melhor do que eu. Mas o fato é que eu queria chamar vocês para uma conversa a respeito do tempo. Queria conversar com vocês sobre o tempo, o que não é uma coisa simples. Então eu vou te pedir assim, uma certa paciência. Não é um assunto fácil, tem uma certa dose de complexidade nessa conversa, mas tem um pouquinho de paciência. Por quê? Por que eu gostaria de conversar a respeito do tempo? Porque há algumas reflexões na Bíblia a respeito do tempo, como por exemplo o texto que nós vamos ler aqui, que podem nos trazer consolo, podem nos ajudar nas nossas angústias, nas nossas agonias. Pensar a respeito do tempo, conforme a Bíblia nos ajuda a pensar, pode nos ajudar a olhar para a vida de uma outra forma, pode mudar a maneira como nós oramos, pode mudar a maneira como nós olhamos uns para os outros. É esse o meu objetivo aqui com vocês. O texto é muito conhecido, diz assim, Mateus 18:18. Jesus dizendo: digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Eu queria que você prestasse atenção nos tempos verbais. Vou repetir. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra, tudo o que vocês desligarem terá sido desligado no céu. E digo mais, ou também digo, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual vocês pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou. Olha o tempo verbal. Não é estarei. Ali estou no meio de vocês. Jesus trabalha com os 2 conceitos, o conceito de espaço e o conceito de tempo aqui. Ele fala a respeito do espaço, porque ele repete várias vezes a terra e o céu. 2 lugares, 2 localizações, 2 geografias. Uma é visível, a outra é invisível. E fala a respeito do tempo, o tempo todo. Porque, ao mesmo tempo, ele diz passado, presente, futuro, no mesmo caminho aí. Antes da gente olhar para o texto, eu queria colocar algumas questões mínimas aqui, algumas questões básicas a respeito do tempo. Queria colocar 2 pontos que são fundamentais a partir do que a Bíblia nos ajuda, a partir do que a Bíblia nos ensina. Uma coisa que é fundamental. Todos nós aqui estamos submetidos ao tempo, mas todos nós somos participantes da eternidade. É o que a Bíblia nos ensina. Paulo nos ensina, por exemplo, que o mundo visível veio a partir do que é invisível. E Paulo nos diz que o que é visível é temporal e o que é invisível é eterno. Vou repetir. Nós não temos dificuldade de olhar para esse mundo que está aqui visível. Nós sabemos, inclusive, que daqui a pouco é hora do almoço, é um tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui, todos nós, conversando a respeito de valores que são eternos, como, por exemplo, os que já foram trazidos até aqui, através da música, através da Lana, através do Paulo Júnior. Então, nós estamos aqui, ao mesmo tempo, tocando no tempo, submetidos ao tempo, mas sendo provocados pelo eterno. Todos nós aqui. E todos nós, num certo sentido, também já sabemos que esse mundo, e quem não sabe, saiba, quem não conhece, conheça, esse mundo que nós vemos, o que é visível, o que é tangível, o que nós podemos tocar, veio do que é invisível. É bom que a gente saiba disso. Então, as coisas que nós tocamos, todas elas, vieram daquilo que nós não tocamos. O visível vem do invisível. O temporal vem do que é eterno. E nós, todos nós aqui, participamos das 2 realidades, do que é temporal e do que é eterno, do que é visível e do que é invisível. Há um exemplo que eu gosto muito nas Escrituras,
que fala a respeito de 2 tabernáculos. O escritor de Hebreus diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, olha que coisa, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o mais perfeito tabernáculo. Ele entrou num templo perfeito, não feito por mãos humanas, ou seja, não pertencente a esta criação. Então olha que coisa. Quando Jesus passou por aqui, ele fez o papel do que os judeus conhecem bem, que é o papel de um sumo sacerdote. Mas ele entrou num templo que não foi construído por mãos humanas, não pertencente a essa ordem. Quando ele apresenta o seu sangue, ele não apresenta o seu sangue no templo que foi construído por Herodes, no templo que foi construído por Salomão. Ele apresenta o seu sangue num templo que não faz parte do templo e nem faz parte desta criação. Não foram mãos humanas que erigiram esse tabernáculo. Esses somos nós. Tenha paciência um pouquinho aí, eu sei que eu estou divagando, mas vai ser importante isso. Tem umas questões mínimas a respeito do tempo que a gente precisa ter noção. Os gregos nos ajudam nesse sentido. Os gregos separam o tempo no que é quantitativo e no que é qualitativo. A gente sabe bem, os gregos chamam de cronos e kairos. Então, por exemplo, quando Lucas vai falar a respeito do nascimento de Jesus, Lucas coloca o nascimento de Jesus no tempo. No ano do rei Herodes, quando Tibério César era o imperador, quando o sacerdote, ou seja, tem uma localização temporal específica. No entanto, a Bíblia também diz assim: quando Jesus veio ao mundo, ele veio na plenitude do tempo. Entenderam? Há um tempo relógio, há um tempo cronômetro, há um tempo cronos, mas há um tempo qualitativo. Há um tempo em que Deus entendeu a qualidade e disse: é nesse tempo que o eterno vai entrar no tempo. É nesse tempo que o Filho vai se desfazer da eternidade, vai tirar a roupa de eterno e vai penetrar o tempo. É nesse momento, na plenitude do tempo, que o invisível vai se tornar visível e vai se revelar aos homens, de tal forma que todos os homens vejam. Só que aí eu quero fazer algumas provocações aqui com vocês. Quando foi que Jesus morreu, hein? Isso é uma pergunta importante. Quando foi que o cordeiro foi imolado? Quando foi que o sangue de Jesus foi derramado? Pedro nos ajuda dizendo o seguinte: vocês não foram redimidos dessa maneira vã de viver através de coisas perecíveis. Pedro diz que o que chegou a nós não é algo que perece, não é algo que passa. Todos nós fomos redimidos através do sangue de Cristo, como de um cordeiro conhecido antes da criação do mundo. No entanto, revelado nesses últimos tempos. Então vou repetir a pergunta: quando foi que o cordeiro foi imolado? Essa pergunta não faz sentido, porque não tem quando, foi na eternidade. Nesses últimos dias os olhos viram, ou seja, foi revelado. Significa que os nossos olhos tiveram o véu que tampava vendo. Então, num determinado momento da história, que a gente costuma dizer que é o ano zero da nossa história, o cordeiro foi imolado, o sangue foi derramado de tal forma que muitas pessoas viram. Muitos sentiram o cheiro do sangue de Jesus. Muitos tocaram no Cristo. Muitos. Mas, repetindo, essa é só a manifestação histórica. Essa é só a explosão visual. No entanto, isso aconteceu na eternidade. E por que eu estou comentando a respeito dessas coisas? E por que eu quero voltar no texto que nós lemos aí? Porque o texto que nós lemos diz assim, ó: tudo o que vocês ligarem na terra, tudo o que eu e o Paulo Júnior ligamos no tempo e no espaço, terá sido ligado na eternidade, no atemporal e no invisível. Olha aí, presta bem atenção nisso.
E mais, o que nós dois desligarmos no tempo, no espaço, terá sido desligado no eterno e no invisível. E mais, o que nós dois concordarmos aqui na terra, no temporal e no visível, o que nós concordarmos, o Pai se encarrega de fazer lá do céu. No certo sentido é o seguinte: você jamais vai ter um acordo de fato de alguma coisa que Deus já não tenha concordado antes. No eterno. No eterno. Então, eu posso fazer com ele um acerto de interesse, mas isso nunca será um acordo de fato. Então, eu vou viver a instabilidade dos nossos pactos de interesse, e aí eu nunca vou estabelecer aquilo que de fato eu queria estabelecer, porque vai estar refém dos interesses. Na primeira dificuldade, cada um procura o seu próprio interesse. Mas se eu estiver aqui pactuando uma coisa, no sentido de materializar o que na verdade a gente só conseguiu ter acordo porque já era um eterno. Então, haja o que houver, nenhuma circunstância vai mover a gente de cumprir aquele propósito. Então, nós não estamos refém nem do nosso próprio acerto, porque até aquilo que a gente não conseguiu combinar já estava acordado. Por isso que quando você tem um pacto, você não tem que toda hora estar conferindo o que foi combinado, porque você tem uma coisa superior à combinação. Então a gente pode estar surpreendido por alguma coisa que cada um vai fazer aparentemente fora do combinado, mas está dentro daquilo que foi acordado. E aí você consegue estabelecer. Senão você vai estar sempre refém das combinações, achando que aquilo está vulnerável aos erros e acertos, dependendo do que você acerta e do que eu acerto. Não. Tudo está firmado na palavra que a gente empenhou. E quando você faz isso, você conecta isso ao eterno que já foi estabelecido em favor do nosso acordo. Você nunca vai ter um acordo, você vai ter uma combinação, você vai ter um negócio, você vai ter uma sociedade. Mas o dia que você tiver um acordo, é porque isso foi celebrado antes de você na eternidade. Então nem as diferenças de vocês serão capazes de desfazer aquilo que já foi estabelecido a favor de vocês. Isso vale para casamento. E o povo está fazendo casamento como quem faz uma sociedade. E eles estão tentando fazer um acerto. E o acerto se desfaz na mesma velocidade com que ele foi feito. Mas o dia que você entender que o seu casamento é um acordo, que só foi possível pelo que já estava acordado em favor dele, aí acabou, gente. Nem vocês mesmos são capazes de desfazer aquilo que foi acordado a favor de vocês. E que, na verdade, estava à espera do nosso acordo. Porque, na verdade, foi no eterno. No eterno. A Bíblia usa uma expressão, e eu termino. Se eu casei no tempo para Deus abençoar no eterno, meu casamento com a Lana está ferrado. Isso. Mas se eu estou traduzindo no tempo aquilo que Deus juntou na eternidade, meu filho, nem o capeta, nem eu doido, consigo acabar com isso. Glória a Deus, amado. Amém. É nesse ponto que eu queria parar. Exatamente nisso. Nós tendemos a sofrer as culpas do passado e as ansiedades do futuro. Pronto. E a Bíblia nos chama a atenção para uma expressão que é o tempo que se chama hoje. Eu vou repetir. Não é o dia que se chama hoje. É uma qualidade de tempo que se chama hoje. E aí, quando? Aí o cara quer ser rápido e não é veloz. Porque não existe equação de rapidez. A física não tem compromisso com rapidez. Quem tem compromisso com rapidez é o capeta. A física tem compromisso. Existe uma lei de velocidade, mas não existe uma lei de rapidez. Então, quando eu entro num carro, que o motorista querendo ser muito rápido, eu falo assim para ele: vai devagar porque eu quero chegar. Porque na velocidade, na rapidez que você está indo, nós nunca vamos chegar.
Então vai mais devagar que eu estou com pressa. Nesse aspecto, e voltando aqui ao texto, quando duas pessoas acordam, quando duas pessoas ligam, quando duas pessoas desligam, elas fazem isso no tempo que se chama hoje. Então, meu ponto aqui, eu paro aqui, quando nós, duas pessoas, nos reunimos, quando nós nos desconectamos com o nosso passado cheio de culpas e o nosso futuro cheio de ansiedade, nós nos conectamos com o tempo que se chama hoje e uma janela no eterno se abre de tal forma que o Cristo está no nosso meio. E aí, o que nós ligamos na terra terá sido ligado no céu. Então, já estava ligado no céu. Quando nós, no tempo que se chama hoje, nos conectamos, um buraco na eternidade se abre. E aí, o meu olhar com o seu olhar não tem a ver com o que vai ser e nem com o que foi. Ele está conectado ao tempo que se chama hoje. E aí nós entendemos e temos a possibilidade de tangenciar a vida que Jesus nos prometeu, que não é uma vida no futuro, é uma vida eterna. Então eu tenho ficado muito atento ao fato de que quando a gente conversa com as pessoas, presta bem atenção nisso. E aí eu vou voltar no marido e na mulher, como o Paulo Júnior acabou de comentar. Mas eu poderia falar de pais e filhos, e eu também posso falar de dois amigos. Quando nós estamos conversando e os nossos olhares se desprendem do que virá e do que já foi, nós nos conectamos no tempo que se chama hoje. Uma janela eterna se abre. Nós nos importamos um com o outro. Quando? No tempo que se chama hoje. E aí, quando nós nos importamos um com o outro, no tempo que se chama hoje, nós tangenciamos, nós tocamos o que é eterno. E aí eu vou repetir o que Jesus nos diz. O que vocês acordarem aqui na terra, terá sido acordado no céu. Então, quando maridos e mulheres trocam olhares e se desconectam por completo do que foi e do que virá, eles tocam o eterno e um se importa com o outro. E o que eles pedirem terá sido. Olha que coisa. Quando pais e filhos não olham como quem tem ansiedade por o que virá e nem traz as culpas do que já foi, quando eles se conectam no tempo que se chama hoje, eles estão juntos, pais e filhos, e o Cristo está no meio. Não é uma promessa. Jesus não fez uma promessa dizendo assim: no dia que vocês se reunirem no meu nome, eu vou estar no meio de vocês. E somos nós que dizemos. O que o texto diz é o seguinte: quando dois de vocês estiverem conectados no agora, eu estou. Não é uma promessa do tipo... como se ele estivesse dizendo: é isso que eu sou. Isso. Então, na verdade, não é a nossa reunião que traz a presença dele. Ele está dizendo que o nosso encontro só é possível porque ele já estava presente no eterno. Então, o Cristo não é um quê. Cristo é o onde, o quem de Deus se revela. E aí, o que é relativo. Aí, qualquer que, por isso que ele está falando tudo. Aí, qualquer que vai funcionar. Aí, você está ansioso com o seu quê? Bobagem. Você sabe por que você está ansioso com o seu quê? Porque você não é o quem no onde. Porque o dia que você for o quem no onde eterno, então a eternidade é o onde. É o onde tudo já aconteceu. Então Cristo foi sacrificado no onde eterno. E o tempo é para formar o quem daquele onde. O que é o tempo? O tempo é o processo da semente que vai produzir o fruto. Então o tempo é só para marcar as estações que formam o quem segundo aquele onde. Então não interessa o que, companheiro. Porque tem um que goiaba, tem um que jabuticaba. Vai cuidar de uma goiaba igual você cuida de uma jabuticaba. Vai cuidar de um alface igual você cuida de um coco. Sabe quanto tempo leva para fazer um coco? Uma semana. Sabe quanto tempo leva para fazer um alface? Uma semana. Só que a alface é uma semana de 7 dias. E o coco é uma semana de 7 anos. Mas é tudo uma semana. Então é a goiaba, é a alface que está adiantada ou é o coco que está atrasado?
Então, para de ter pressa para ser veloz. Diligente. Agora eu queria mostrar uma coisa para você. Quer falar uma coisa? Tá bom. Seguinte. Se o tempo deixar. Seguinte. Eu anoto uns caderninhos. Eu encerrei um caderninho essa semana, estou abrindo outro. Aí eu faço uma dedicatória nos caderninhos para mim. Aí esse aqui está dedicado com João 10, que diz assim: ai, Jesus, é bom demais, né? Meu Deus. Andar eterno, diz assim, a dedicatória desse novo caderno. João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eterno. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Desencana, companheiro. O eterno não morre. Glória a Deus. Ninguém pode matar o eterno. Se você estiver gerando filhos eternos, ninguém poderá matá-los. Se você for uma pessoa eterna, você desencanou do medo da morte. Ninguém poderá matá-los. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Você está preocupado se um filho seu vai se perder? Só você você pariu uma criatura do tempo, do seu tempo. Você sabe que dia que seu filho pode ser tirado da mão de Deus? Se ele nasceu o dia que você achou que estava pronto para parir ele. Fica aí se organizando para ter filho. E ele vai ser a aparição do seu tempo e não a revelação do seu eterno. Fica aí se organizando. Se organiza para ter o filho que você quer e ele vai ser filho da sua carne, e aquilo que é nascido da carne nada se aproveita. Agora esteja pronto para ter o filho que Deus quer te dar e você vai ter em casa um filho da eternidade. Acabou. Imortal, invencível, irresistível. Deus não quer te dar um Batman, não, companheiro. Nem um Clark Kent, que de tão poderoso não pode nem casar. Deus não quer te dar um filho fantasiado de vampiro. Uma mulher maravilha. Ninguém sabe como é que ela nasceu numa terra que não tem nenhum homem. Um Hulk que só resolve a vida dos outros depois que está com raiva. Que é isso, gente? Arruma um herói americano que tem pai. Se a nação inteira é filha de um tio. Tio Sam. Arruma um pai no mundo Disney. Arruma um pai. Só tem sobrinho e tio. Ninguém casa. Ninguém sabe quem que é o pai do sobrinho do tio Donald. Muito menos quem é o pai do tio Donald, porque ele tem um tio Patinhas. Conserta essa bagaça. Só tem um pai nessa história. Que é pai do menino que foi abandonado pela mãe, que até hoje ninguém sabe quem que é a mãe dele, e ele é um pateta. E o único brasileiro que tem naquela história é um malandro. Continua. Continua investindo nessa história. Não, estou nervoso, bem. Não pede para me acalmar, não. Pelo amor de Deus. A chapa tá quente, velho. A Luísa tá nascendo, gente. Você não tá com raiva. E com ela mais 4. Uma a cada mês e meio tá chegando um neto em casa. Você quer que eu fique calmo? Calma, tá um Marlos, né? Calma, Marlos. Que
Cantou, depois foi ver como é que a mulher dele tá. Amém? Não perecerão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão, porque quem me deu foi o Pai. E Ele é maior que todos, por isso ninguém pode arrancá-las da minha mão. Filhos não são criaturas de Deus, são dádivas do Pai. Não queira os filhos que Deus pode te dar, queira os filhos que o Pai pode gerar através da sua casa, porque eles não nascerão órfãos, como quem precisa ser salvos. Glória a Deus, amado. Agora eu queria que o Cláudio lesse qual a primeira reflexão desse caderninho feita hoje de manhã, às 7 horas da manhã. Eu estava inaugurando o caderno. Essa dedicatória foi feita às 7 e essa reflexão começou às 7h10. O que está escrito aqui? Vamos ver. Sabia que ia usar o óculos uma hora. A eternidade. O eterno. Lá em cima. O eterno e o versus tempo. O tempo. Às 7 horas da manhã eu também estava escrevendo. Então eu vou te mostrar. Eu não escrevi com a minha letra, mas eu escrevi aqui às 7 horas da manhã. O que está escrito aqui? Primeiro, temporal, eterno, visível e invisível. O temporal versus o eterno. O visível. Então está aqui, ó, o eterno versus o tempo. E sabe o que está escrito aqui? Não, lá abre aí o que você escreveu. Sabe o que começa a escrita dele aqui? Ó? Angústia. Sabe o que está escrito aqui? Tempo, ansiedade, eterno, angústia. Quem não sabe viver a angústia da eterno, vai viver a ansiedade do tempo. É isso. Eternidade é para que você viva a vida com a angústia própria de quem representa o eterno. Para que você não perca tempo tentando satisfazer as ansiedades de quem não sabe que é eterno. A ansiedade é quem se ocupa com o futuro. A angústia é própria de quem representa o eterno. Nossos filhos não estão sabendo lidar com a angústia, por isso eles estão se tornando o quê? Escravos da ansiedade. A América do tio Sam é o campeão mundial da depressão. E o Brasil, imitador dessa cultura, é o campeão mundial da ansiedade. Nós estamos parindo filhos preocupados com o futuro, achando que de tanto se preocupar vão garantir. Sabe o que é preocupação de futuro? Que bom que fosse, quem sabe será, talvez seja. Sabe o que é o eterno? Assim é. A angústia é para que você possa mergulhar no seu intenso. A ansiedade é tentando prolongar o que foi feito para acabar. Você quer ter um filho de Deus? Talvez ele tenha que ser colocado numa manjedoura, porque não tem lugar para ele no hotel que você podia pagar. José não era quebrado. José não estava quebrado. O filho de José não foi colocado numa estrebaria porque José não tinha dinheiro para pagar. É porque mesmo tendo dinheiro para pagar, não tinha lugar para ele no hotel que ele merecia. Né? Para o povo entender que você não entende, não. Porque a gente fica achando que é uma questão de mérito e direito adquirido. Na minha lua de mel, eu liguei para o hotel. Juntei dinheiro. Escuta essa, bicho. Minha lua de mel, juntei dinheiro. Peguei lá, eu queria dar a lua de mel do sonho. Planejei. Juntei tudo. Estava cansado. Liguei para o melhor hotel de Uberaba, que ficava 100 quilômetros de Uberlândia, falando não ter surpresa com os meus amigos. Eu conheço meus amigos. Vai ter surpresa na nossa lua de mel. Eu sei o que eu organizei para meu irmão na lua de mel dele. Meu irmão,
despedida de solteiro dele, nós pegamos um cara com 2 metros de altura. Eu sabia a hora que meu irmão ia chegar na garagem, que era um lugar escuro. Combinamos com o cara. A hora que o cara chegou, meu irmão chegou para descer do carro, para abrir o portão, o cara abraçou ele, 2 vieram, enfiaram um saco nele e jogaram ele no banco de trás de um carro e saíram cantando pneu. Lucas, você E não tá dali pra ouvindo frente, isso, 4 caras dentro do carro, que era tudo irmão dele, mas ele não sabia, estava enfiado num saco, com as mãos amarradas. Os 4 caras dentro do carro, vão matar. Gente mata, depois pede o resgate. E um fazia o papel bonzinho. Não, mata não, o menino é bom. E meu irmão tremendo, falava assim, gente, mata não. Fala com meu pai que ele paga. Chegamos na casa onde ia ter a festa, tinha a porta de entrada, mas a gente não entrou pela porta de entrada. A gente entrou pelo portão do fundo, porque tinha que passar no meio de um matagal. Ele sentiu o capim batendo nas pernas. E quando ele finalmente chegou no quintal, onde estavam todos os amigos esperando, que nós tiramos o saco, falou, é! Ele caiu sentado, porque ele não conseguia firmar sobre as pernas. E eu estava do lado do meu pai. Meu pai virou para mim e falou assim, você só saiba de uma coisa, se o seu irmão tiver problema na lua de mel dele, a responsabilidade foi sua. Nesse nível, você acha que eu ia dormir minha primeira noite em Uberlândia? Comprei o melhor hotel de Uberaba, porque era melhor do que o de Uberlândia. Tudo arrumado. Mas naquela época não tinha celular não, não tinha computador não. Era na confiança. Cheguei lá bonito. Novo hotel de Uberaba, beira da rodovia. Só que eu não sabia. Exposebu. Em Uberaba. Eu levando minha mulher para a lua de mel, competindo com a Exposebu. Sabe que dia que eles acharam minha reserva? Até ontem. Aí vai o Paulo Júnior enfiar a mulherzinha dele no carro para procurar uma estrebaria. Nossa primeira noite, uma estrebaria. O pior motel de Uberaba. Tivemos coragem nem de tomar banho direito. Entendeu, irmãos? Planeja. Se organize. José estava organizadinho e teve que pôr o filho dele numa manjedoura. Pensa se Maria não é uma mulher bem resolvida. Estava conversando até hoje a falta de planejamento do José. Tá bom? Recém-nascido tiveram que fugir. Não foi morar na casa planejada. Tiveram que fugir para o Egito. Sabe qual é a memória? Sabe qual era a memória do povo? Sabe qual era a memória do povo? O que representava o Egito, amados? Sabe o que representava levar um filho seu para o Egito? A possibilidade de levar ele para o lugar que escravizou o seu povo 400 anos. Mas eles tinham que vencer isso. Eles tinham que enfrentar os seus medos do passado. Amém, irmãos? Depois você acha que esse menino morreu a hora que a mamãe dele queria? 33 anos. Fala bem devagarzinho. 33 anos. Você acha que Jesus esperou a mãe dele morrer para depois ele morrer, para a mãe dele morrer em paz? Não, mas mamãe de Jesus teve que ver ele morrer cumprindo o seu propósito. E não fazendo o velório dela para ela poder morrer tranquila. E você acha que ele morreu porque estava todo mundo aplaudindo e reconhecendo que tinha um show esperando ele morrer? Não, mas eu vou falar uma coisa para você. No dia que ele morreu, todos os seus amigos o abandonaram. Uma expressão
inabalável de quê? De eterno. Nem um plano frustrado, nem uma fuga inesperada para o lugar que podia destruir você para sempre, nem o abandono dos seus amigos, e nem a interrupção precoce do que nós imaginamos ser um bom projeto de vida foi capaz de destruir o eterno. E ele cumpriu fielmente o seu propósito. Ele revelou no tempo a sua eternidade. Então não fique aí fazendo seus filhos se preocupar com o futuro, mas ajude-os a se ocuparem do eterno que há neles. Você está recebendo um filho do eterno na sua casa, e não uma promessa de futuro para você. Essas crianças não vieram aqui para corresponder nossas expectativas de futuro, mas elas vieram aqui para nos trazer esperança de eterno. Porque se fosse para garantir o futuro delas, elas não teriam nascido lá em casa. Porque desde que nós fomos colocados aqui, nós estamos arrebentando com o nosso futuro. Se Deus tivesse qualquer preocupação de futuro, não era para cá que Ele mandava seus filhos. Muito menos para minha casa. Se Deus tivesse 10 minutos de preocupação de futuro, não era para cá que Ele mandava seus filhos. Muito menos para minha casa. Sabe por que um filho de Deus nasceu na sua casa? Porque ele continua tendo compromisso de eterno com você. Porque se fosse preocupado com o futuro desses meninos, passava longe. Porque aqui a gente entrega uma estrebaria com quem tinha direito, paga um quarto. A gente obriga a fugir para o Egito quem está representando a salvação de todos os homens. A gente mata precocemente um jovem com 33 anos de idade quando ele tinha um futuro pela frente. A gente deixa uma mulher viúva de marido e viúva de filhos sem nenhuma preocupação. Esse é o mundo do tempo. Não haveria esperança para nós se Deus não estivesse insistindo em derramar sobre nós a eternidade. Você quer acabar com o tempo da pessoa? Ensina ela a ganhar tempo. Tem jeito de ganhar tempo, professor da física? Nem de perder. Mas você pode salvar tempo parando de tentar ganhar um tempo que não pode ser perdido, mas pode ser dessignificado. Você não ganha tempo, nem perde tempo. Mas você pode perder o significado dele quando você não conhece a eternidade. Você quer finalmente salvar o tempo que você está tentando ganhar e que na verdade nunca pode ser perdido? Faça ele representar sua consciência de eterno. Porque o dia que ele passar a ser sua preocupação de futuro, seu tempo nem perde nem ganha, mas ele não tem salvação. Você vai continuar tendo todo o tempo que era seu, achando que você pode perdê-lo, mas você vai viver um tempo sem salvação, porque você dessignificou ele como representante da eternidade. E em vez de viver a sua angústia intensa de dar significado a ele, você foi viver a sua ansiedade de tentar ganhá-lo. Amém, amados? Em nome de Jesus. Opa, o trem hoje tá bom, vai cantar. Queria te convidar a você fechar seus olhos num ato de rendição. Muito sério que a gente escutou agora. Muito profundo. Isso pode definir muitas coisas, aliás, todas as coisas da sua vida nessa manhã. Eu falei, Lu,
Depois que o Cláudio falou e o Paulo João falou, que vontade de fazer um apelo para minha alma, para a sua também. Ela falou, aham. Eu falei, então vou fazer para nós. Queridos, a Bíblia nos exorta a não andar ansiosos por coisa alguma. Mas a Bíblia nunca disse que nos livraria das angústias desse tempo. Então, angústia é uma coisa própria daqueles que enxergam a realidade. Mas eu queria tentar cantar. O Paulo João disse que eu canto, mas eu acho que eu não canto. A Michelle vai cantar para mim. À sombra de tuas palavras descanso a minha alma. Essa é a receita que eu uso. No rio de suas promessas eu sempre chamo a existência a palavra de Deus. Eu descanso na palavra de Deus. Tu és soberano no céu, oh Deus, nessa manhã, poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. Oh Senhor, à sombra das tuas palavras descanso a minha alma. No rio de tuas promessas libero a fé. É só cantando uma oitavada aí. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. Aleluia. Família, faça essa oração comigo agora. Faça essa oração comigo. Irmãos, da sua força você não vai dar conta. Se você não chamar o descanso das promessas de Deus para sua vida, nós vamos ser piores do que quem não conhecia a verdade. A Bíblia diz isso, que aqueles que conhecem e não praticam é pior do que os que não conheciam. Como a gente tem vivenciado uma igreja angustiada, deprimida, ansiosa. E eu quero orar pela minha vida e pela sua vida nessa manhã. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundida, pois a tua palavra destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. Eu queria fazer um apelo a você. Se você hoje quer render a sua vida a consciência de que você pode estar angustiado, mas livre da ansiedade, se renda à palavra de Deus. Conheça as promessas do Senhor. Chama a existência as promessas do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando a gente tem essa vida, a gente tem descanso até no meio da tribulação. Deixa eu tentar achar um tom sem. À sombra de tuas promessas descanso a minha alma. No rio de tuas promessas espero a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tuas palavras destroem todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. Cantar definitivamente não é a minha praia. Mas eu quero recitar essa palavra junto com você. Nós dois, nós vamos recitar, para que isso caia lá na sua alma. Nas sombras. Vamos juntos? Nas tuas promessas. Põe lá no começo, meu irmão. Nas sombras de tuas promessas. A sombra de tuas palavras descanso a minha alma. No rio de tuas promessas libero a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra, o único Deus em quem confia o meu ser.
Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos. No nome de Jesus. Amém. Amados, a gente quer concluir esse tempo aqui trazendo um desafio que é muito relevante para essa comunidade. Depois você vai entrar lá, a gente vai deixar endereço aí para quem quiser ver. Sábado que vem agora, dia 2, vai acontecer em Brasília um encontro chamado Lausanne Brasil. Lausanne foi um movimento que aconteceu em 1974, lá em Lausanne, na Suíça. E o que foi esse esforço? Como é que poderia haver uma harmonização entre um evangelismo de proclamação e uma evangelização de manifestação do reino de Deus na terra? Havia uma corrente cristã sincera que achava que era suficiente proclamar o evangelho a toda criatura. Mas havia uma outra ala, tão sincera quanto, que entendia que era preciso acontecer o que nós falamos aqui hoje. Porque 3 pessoas podem proclamar e continuar proclamando. Isso vai tirar o povo do Egito. Mas se esses 2 ou 3 não tiverem acordo para fazer isso ser uma palavra que revela o reino de Deus na terra, nós vamos continuar fazendo uma evangelização que quer levar as pessoas para o céu. Então, proclamar o evangelho pode garantir que eles vão para o céu. Mas viver o evangelho em comunhão, em acordo, vai fazer com que o reino de Deus se revele na terra. Então, nós não queremos garantir que os seus filhos vão morar no céu. Eu não vou trabalhar para a Luísa morar no céu. Sabe por quê? É de lá que ela veio, então não faz sentido. Aí. Então ela foi expulsa do céu. Então é capeta. Se o céu não é a casa dela, então ela foi expulsa, é capeta. Aí não tem salvação. Mas se ela foi gerada lá no eterno, eu quero garantir condições aqui na terra para que ela seja a revelação do reino de Deus na terra. Qual é a única preocupação que eu não vou ter com ela? Levar ela para o céu, porque eu sei que é de lá que ela veio. Ela é do céu. Amém? Onde essa menina foi feita? Então você está perdendo tempo de querer levar ela para o céu, porque ela veio de lá, ué. Se você procurar aí, tem uma marca de fábrica aí. Made in Eternidade. Etio no Eterno. Manufaturado no Brasil. Cozido no Goiás. Interessa. Interessa, hein? Amém, irmãos? E aí vai acontecer isso porque naquela época esses amigos, há 50 anos atrás, entenderam que o ambiente favorável de dar materialidade às expressões do reino era exatamente o nosso mundo aqui. Só que nunca houve uma expressão no Brasil que de fato encarnasse isso. Então nós estamos fazendo esse encontro. Essa congregação aqui, sendo representada por nós, é que propôs hospedar esse encontro em Brasília. Então vai acontecer Lausanne, Brasil, efetivamente, principalmente para dar voz para os nossos jovens. Vai acontecer isso em Brasília, dia 2. Presta atenção, sábado. Você não vai participar, porque as inscrições são muito limitadas, porque a gente não quer um evento, a gente quer um encontro, mas você vai poder participar online. Vai ser transmitido o dia todo. E eu vou pedir 3 minutos da sua atenção para explicar o que aconteceu no mundo bem rapidamente e por que esse encontro é da maior relevância. Esse encontro aconteceu numa época, ele é cíclico. Lá na Idade Média, a igreja entendeu que ela precisava ter uma revolução do entendimento, porque o evangelho foi lentamente sendo corrompido no seu propósito. Porque é comum você achar que o evangelho é para salvar nossos filhos, e não é. O evangelho é para declarar que eles foram salvos
para dar a ele os elementos para que eles possam cumprir o propósito. Então o evangelho é a boa notícia que agora eles não precisam preocupar com a salvação, para que vocês se ocupem totalmente com o seu propósito. Amém? Só que gradualmente a igreja vai invertendo isso. Como aconteceu na Idade Média e como aconteceu lá nos anos 70. Nos anos 70 estava acontecendo um avivamento na Europa e na América. Tanto é que todo mundo se levantou para terminar de evangelizar o mundo. Só que pelo lado da América eles achavam que era suficiente proclamar. E pelo lado europeu eles perceberam que não era suficiente proclamar porque a Europa já tinha vivido isso. E viu que se não formasse habitantes da terra, o trabalho nunca acabava. Amém? Fizeram esse encontro. Isso repercutiu no Brasil. E aí a gente viveu um avivamento brasileiro nos anos 70. Então, enquanto estava acontecendo isso lá, estava acontecendo isso aqui, um avivamento. Eu sou fruto de um avivamento dos anos 70. Um dos polos de avivamento no Brasil dos anos 70 era Goiânia. Goiânia era polo de avivamento dos anos 70 no Brasil. Outro polo, Belo Horizonte. E essas duas cidades juntas, como expressão cultural, incrementou um polo de avivamento no Rio, que depois foi espalhando para o Brasil inteiro, todas as capitais. E onde a maioria das lideranças aconteceram. E aonde esse avivamento aconteceu? Presta atenção, família. Esse avivamento aconteceu nas escolas. Então, o evangelho impactou estudante. Eu conheci isso terminando meu secundário, entrando na faculdade. Aqui em Goiânia, os movimentos eram Mocidade para Cristo, nível secundarista, e ABU, nível universitário. Isso pôs fogo no Brasil. E as igrejas se beneficiaram desse avivamento, porque elas começaram a aumentar. E aí esse povo pegou fogo na escola e encheu as igrejas. Só que as igrejas, na hora que perceberam que elas foram ficando cheias, elas agora começaram a achar que o negócio delas era manter a igreja. Então elas começaram a pegar esses estudantes para prestar serviço para a igreja, achando que o negócio era salvar a igreja. Vou terminar te contando uma história. Você sabe como é que a África ficou o que a África é hoje? Porque mais ou menos na época da Reforma, a Europa viveu uma revolução. E a revolução do evangelho vivida na Europa, no fim da Idade Média, que era o tempo das trevas. Então a Europa estava vivendo o tempo das trevas. Veio a Reforma, veio o evangelho. Um evangelho voltado para a sociedade, que não era um evangelho voltado. O que era a Reforma? Um evangelho para formar pessoas que transformavam a cidade. Isso expandiu, cresceu. Houve um avivamento. Agora que as igrejas cresceram e que todo mundo prosperou e tinha que cuidar dos próprios negócios, quem ia prestar o serviço? O escravo. Onde é que nós vamos achar o escravo? Na África. Então foram os países da Reforma que foram pegar escravos na Europa, na África, para prestar serviço na Europa. Quais foram os primeiros escravos que eles pegaram? Os selvagens. Os cavalos selvagens, pega-laço. Então eles chegavam na África, pegavam um africano selvagem, bruto, forte, que venceu, porque é lá do Agreste, pegava ele a laço, na marra, e levava ele como escravo, e depois castrava ele e amansava. Acabou o selvagem. Quem nós vamos buscar agora? Os amansados. Onde nós vamos achar os amansados? Na sociedade. Então acabou os escravos do mato, agora vamos pegar os bons de serviço na cidade. Mas como é que nós vamos levar eles? Porque agora eles já estão bons de serviço, eles não são cavalos selvagens sem dono. É simples, é só combinar o preço. Então os primeiros escravos não tinha preço, porque era selvagem, ninguém era dono. O segundo escravo foi combinado no comércio. Acabou. Porque o apetite era insaciável. Quem é o próximo escravo? Os filhos. Que os pais quiserem vender.
Qual foi a primeira onda de imigração do Brasil? O selvagem. Não, para fora do Brasil. Quem foram os primeiros jovens a sair do Brasil tentando achar futuro fora? Os selvagens. Qual foi a segunda onda de imigração no Brasil tentando arrumar uma condição melhor de vida? Os funcionários. Qual é a última onda de migração brasileira hoje para fora do país? Os bem-sucedidos procurando condição mais segura de vida. Vendidos pelos próprios pais. Para ter voz lá? Para ter o quê? Vez. Aí eles vão para lá, qualificado, com cultura, mais do que como competência. Antigamente, os primeiros escravos tinham que ter só força. O segundo escravo tinha que ter o quê? Competência. Mas o terceiro escravo tem que ter o quê? Diploma. E aí ele vai participar do desenho do produto. Ele vai ajudar a desenhar o melhor produto do mercado. Mas ele nunca vai participar do destino que esse recurso gera. Você quer testar um cosmético para vender no mundo inteiro? Testa onde, Ana? No Brasil. Porque aqui tem todo tipo de pele. Não é assim que é feito? Onde a L'Oréal testa todos os seus produtos de maquilagem? No Brasil, ué. Porque se funcionar aqui... Pergunta se tem um brasileiro lá que fez o teste da L'Oréal e ajudou a desenvolver o produto, resolvendo qual o destino que o recurso que a L'Oréal arrecada. Então nós temos vez para a experiência, nós temos vez para fazer ela funcionar, mas os nossos jovens não estão tendo voz. Amém? Concluindo, fique esperto. Quando a gente fala de recurso aqui, quando se ouve a gente falar de recurso aqui, final de ano principalmente, nós não estamos querendo oferta. Porque nós não queremos ensinar nossos filhos a serem caridosos. Nem estamos cobrando dízimo, porque nós não estamos querendo nossos filhos, ensinando eles a pagar imposto. Quando a gente fala de recurso aqui, é para gerar responsabilidade. Porque nós queremos gerar pessoas que assumam a responsabilidade de formar uma cidade mais justa. Amém, irmãos? Aleluia. Então é isso. Amém? Então aqui a gente corta na carne. Pegamos 4 jovens aqui para dar uma volta no mundo. Sabe qual a única garantia que a gente tinha? Nosso compromisso. Cortamos na carne. Gastamos dinheiro que a gente não tinha no bolso. Para ensinar esses jovens a assumir o quê? Responsabilidade com seus irmãos. A conta não está fechada até hoje. E aí o que mata é alguém perguntar ainda quanto que alguém ofertou. Se em algum momento o assunto foi o quê? Oferta. Sabe aquele recurso que você tem lá e que você não sabe o que você vai fazer dele? Encontre para ele um propósito, antes que você encontre para ele uma necessidade. Porque às vezes você anda guardando recurso para resolver uma necessidade, e ela vai aparecer, porque Deus vai te honrar. Então, vou explicar para você. Não faça um plano de vida com o dinheiro que você tem para garantir que essa menina vai ter a UTI que ela precisa. Porque
Porque não adianta você ter dinheiro para pagar a UTI dela se o cara que faz a gerência dessa UTI é um vampiro. Porque vai ser a melhor UTI do mundo, garantida pelo seu dinheiro, sendo que ela podia ficar lá 3 horas, ela vai ficar lá 30 dias, até ele tomar todo o seu dinheiro. Então nós não temos que garantir uma UTI para ela, nós temos que garantir um homem digno, justo e honrado que trate ela como uma filha. O dia que ela precisar da UTI. Entendeu, irmão? Vai garantindo a UTI, vai garantindo o plano. E sabe quem vai estar te esperando lá? Um vampiro. Porque você não formou quem? O homem. Preocupado em garantir o seu futuro. Sabe quem tem que te esperar no futuro? Não é o quarto do hospital. É um médico, uma enfermeira. Justos. Honrados. Que representam o eterno. E que nunca tiveram preocupação de quê? De garantir o futuro. Porque se você continuar trabalhando assim, sabe quem vai receber seu filho lá no escritório de advocacia? Sabe quem vai receber seu filho lá no balcão do armazém? Alguém mais preocupado com o futuro do que você. E sabe qual é o escrúpulo que ele vai ter em tratar seus filhos? Nenhum. Porque ele está preocupado com uma coisa. Com o quê? Com o futuro dos ratos dele. E não com a dignidade dos filhos de todo mundo. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso tem que estar nervoso mesmo. Pelo amor de Deus. Glória a Deus, amados. Vamos ter uma palavra de oração. Se eu te pedir uma coisa, você faz por nós? Eu sei que você faz. Ora por nós. Nem que seja em nome de Jesus, amém. Você é uma mulher de Deus. Eu sei. Eu fico juntinho com você, abraçado. Vem cá. Pronto. Por nós. Pelo ti. Você fala no meu ouvido, eu falo amém. Vamos fazer essa oração juntos? O que você quer pedir para Deus hoje? Pode falar. Eu tô com vergonha. É por isso mesmo. Se você não tivesse com vergonha, é porque você estava autoconfiante. Pai, muito obrigado. Muito obrigada por esse dia. Porque a gente conhece o coração dessa tua filha. Eu tenho sido abençoado por ela. Por tudo que ela me escreve. Por tudo aquilo que ela deseja para mim. Eu tenho sido abençoado pelo que o Senhor coloca no coração dela. Apesar de todas as suas lutas. Eu sei que lá dentro do coração dela agora ela está fazendo uma oração. E mesmo que ela não diga isso em palavras, nós queremos ser o amém da oração dela. No nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. A gente está aqui para ser o amém da sua oração. Mesmo que você não consiga dizer ela com palavras. Amém? Amém. Mas eu tenho sido abençoado pela sua vida, viu? Por tudo aquilo que você me escreve, que você me manda. Você renova a minha esperança. Benção. Amém? Vamos em paz. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Tuas palavras descansam minha alma. No rio de tuas promessas libero a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra, único Deus em quem confia meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói
distrai todos os meus inimigos, distrai todos os meus inimigos.